Boa noite para todo mundo. Quem quiser continuar conversando, bebendo, fica à vontade, porque eu acho que a literatura não pode substituir a diversão de ninguém, não é? E eu só penso em livro, eu só penso em literatura, eu só penso como entretenimento, assim, né? Acho que aborrecer os outros com literatura é uma coisa imperdoável. E é um desaforo para a própria literatura, né? Então, se você não estiver se divertindo com aquilo, se aquilo não servir para ser melhor do que uma conversa, do que um amigo. Inclusive, eu tenho essa ideia, assim, que quando eu estou lendo um autor, eu estou conversando com um amigo meu. Né? Se o livro é chato, é uma coisa, se tem uma pessoa chata do teu lado, você não tem que continuar a conversar com ele, só porque... Né? Sim, se não te interessa, então você larga e parte para a próxima. Né? Então, essa é a ideia que eu tenho de literatura. Né? Não vamos, sem impor, sem imposição a nada. Né? Então, se está bom, vamos continuar, vamos lendo e tocando para frente. Né? Perfeito. Mirizo, eu estava vendo algumas entrevistas que você deu e me chamou a atenção um fato que você afirmou em relação a você ter se tornado um leitor muito tarde de algumas obras. E eu fiquei pensando qual foi o impacto de algumas obras que você leu e de um leitor que se descobre um pouco mais tardiamente, e de que maneira esses escritores, né, Bataille, Céline, Henry Miller, né, como é que isso forma o Mirizola leitor e posteriormente o Mirizola escritor? Então, isso tudo vai do que eu falei agora há pouco, né, que esses autores são companheiros, são amigos, né? Só que o único detalhe é que eles morreram e a única forma que eu tenho que eu tenho de conversar com eles é através da literatura deles, né? Então, cada um é uma conversa diferente. Por exemplo, com Henry Miller, que você acabou de falar agora há pouco. Henry Miller é um autor que me levou para a ação, né? Eu pus o pé na estrada, que é uma coisa meio ultrapassada essa história de pôr o pé na estrada, né? Mas literalmente eu resolvi viajar, viver uma vida de escritor quando eu comecei a ler o Henry Miller. Foi fundamental, um combustível, assim. Eu lembro até que quando eu estava lendo o Trópico de Câncer ou de Capricórnio, acho que foi Trópico de Câncer, que é o grande livro dele, né? Eu estava no banco de trás de um carro viajando nas serras mineiras aqui e com meu pai, né? E nós paramos em um bar na beira da estrada e eu completamente louco com aquelas histórias do Henry Miller que ele escreveu na década de 30, né? Imagina, cara. E isso devia ser 1990, 89, por aí. E eu lembro que no bar tinha uma televisão ligada e na televisão estava passando o programa da Xuxa. Aí eu estava meio que louco com aquelas histórias de Henry Miller, eu subi no balcão, desliguei a televisão, causei um constrangimento danado lá, falei, Xuxa, puta que pariu, não sei o que e tal. Quer dizer, isso é só uma bobagenzinha que aconteceu, mas é uma das coisas que eu estou dizendo que, por exemplo, o Henry Miller, quando eu leio, eu indico para todos vocês, se alguém tiver curiosidades, provavelmente muita gente já deve ter lido, né? O tipo do impacto que causa comigo é esse daí, é o impacto de me levar à ação, né? Qual outros autores que você falou? Céline e o Bataille. Pois é. O Céline é de uma crueldade, né? Mas ao mesmo tempo de uma crueldade com quem é menor do que ele, né, cara? Então o Céline inspira uma arrogância, né? Uma coisa muito ruim. É acutelada. É o tipo da coisa que não vai curar ninguém, né? Dos males que tem no espírito. Ao contrário, né? É terrível o Henry Miller. O Henry Miller não, o Céline. Não é uma companhia, uma boa companhia, mas é uma ótima literatura, né? Nazista e tal, ele foi... Inclusive tem um livro dele que me chamou muita atenção, que é o Viagem ao Fim da Noite, sim. Que o Philip Roth fala que... ele dá uma lição, aliás, o Philip Roth, com relação à literatura e à postura, né? Pô, o cara é um filho da puta, mais ou menos é isso que ele diz, né? Mas escreve muito bem, pô, não dá pra... É imprescindível o Céline, né? Você, Dr. Luiz Fernando Destoucher, uma coisa assim, é isso? A pronúncia é essa? Então, o Céline é um cara que me ensinou a separar
o caráter, né, do escritor e da literatura, né? Você lê um cara que é um filho da puta rematado, mas não é por causa disso que a literatura dele vai ser prejudicada, né? A mesma coisa acontece com Drila Rochelle, o Fogo Fato, né? 30 anos essa noite, que inspirou o 30 anos essa noite, o filme do Louis Malle. É isso? Então, era outro, foi colaboracionista da resistência, aquela coisa toda na França, né? Mas esse livro é maravilhoso. No final do Fogo Fato tem uma carta que ele escreve ao amigo suicidado, que é o Gonzague. E nessa carta ele diz pro amigo que ele se suicidou porque não tinha talento, cara, né? É uma coisa muito cruel, mas tem uns caras que, se você for encará-los, né, precisa ter muito estômago e tal, mas acho que tem que passar por eles, né? Aí vale para Dostoiévski, vale para um monte de gente assim, que são esses malditões, essa coisa que, para quem gosta, né, são companhias também, né? Mas aí é bom para saber separar as coisas, né? E tem uma coisa que me incomoda muito. Eu vi uma entrevista sua com a Bujanra, e você disse que não tem problema nenhum em dialogar com os autores que te influenciaram de fato, ou que de alguma forma você tenta superar ou enterrá-los enquanto uma referência para encontrar a sua própria voz. E os autores que as pessoas teimam em associar a sua obra e tentam te empurrar a goela abaixo, tipo o Mirizola é o Bukowski, o Mirizola é o Fante. Isso aí é bobagem, né? Assim, é uma besteira. Então, adoro os dois, adoro o Bukowski, adoro o Fante. Mas é a primeira coisa, né, que as pessoas recorrem quando não tem outro argumento, né? Sim. Então é mais fácil, né? Eu escrevi um livro, o Bangalô, sim, que mais ou menos eu falei, se depois desse livro me compararem ao Bukowski, porra, eu acho que eu desisto de escrever. E no lançamento aconteceu uma coisa curiosa. Foi lá em Santos, eu lancei o livro em Santos, e apareceu um sujeito lá com um bangalô numa página com um X, né? E ele falou, você não pode escrever isso daqui. Eu falei, puta que pariu, cara, eu consegui, cara. E ele estava revoltadíssimo, né? Como que o Bukowski vai, né? Não pode, você não pode. Eu falei, que ótimo, pô. Então deu para perceber que deu certo. Ele se sentiu ofendido pessoalmente, entendeu? Porque todo livro tem um ponto de inflexão, né? Uhum. E esse livro, Bangalô, para o narrador mudar o ponto de vista, ele precisaria acontecer alguma coisa. Poderia ser uma surra, poderia, sei lá, ter uma epifania qualquer, poderia cair do cavalo, poderia ter uma revelação. E eu resolvi que o ponto de inflexão, o ponto de mudança seria outro, né? Uhum. E esse outro ponto de inflexão ele não aceitou. E eu não vou falar qual é agora, porque quem quiser que leia o livro. Tem aí o Bangalô? Não, eu não trouxe o Bangalô. A Bangalô está esgotada. Infelizmente está esgotado. É meu quarto ou quinto livro, não sei, uma coisa quarto. assim. Quarto. Agora, tem algo que me chama a atenção também, e até é um pouco curioso, que quando eu conheci o Marcelo Mirizola, escritor, foi por uma professora minha da universidade que me entregou alguns livros, e ela me entregou ao mesmo tempo Minha Mãe Vendida e o Menino Vingado, do Valêncio Xavier, e me entregou o Azul do Filho Morto. E eu comecei pelo Valêncio, que é um livro de memórias. Também. Eu nunca li Valêncio Xavier. Que é uma bricolagem e tudo mais, e no final eu fiquei com a sensação de que estava faltando alguma coisa. E quando eu li o Azul do Filho Morto, e eu terminei de ler, foi uma coisa meio que de uma mistura de gozo, arrependimento e culpa. E ali eu vi um livro de memórias que tinha uma série de ferramentas muito interessantes para compor um enredo. Arrependimento? Um arrependimento. Sabe quando
Você é criança e pega aquela Playboy do seu tio que está escondido e vê correndo e depois guarda. Sabe que é meio proibido, mas que ao mesmo tempo... Quando tá com o esperma do teu irmão? Exatamente. Você tem que descolar a folha. Aquela coisa. Aquela coisa. Eu tô com 31, mas já rolava essas coisas. E eu fiquei pensando recentemente no Azul do Filho Morto, que durante muito tempo ficou em voga, né, um certo... como é que eu posso dizer? Existia uma veneração muito grande pela literatura de formação, romance de formação. Né? Tem um nome alemão, né? Tem um nome complicadíssimo. Assim, né? E eu fiquei pensando se o Mirizola não seria um contraponto com um romance de deformação. Na época eu fui acusado disso daí também. Né? Romance de deformação. Ao invés de moldar esse caráter, né, desconstruir tudo isso que tá colocado, e de uma forma que para mim, pessoalmente... Bildungsroman, um nome complicadíssimo. E de um lirismo, de uma poética tão grande, de uma São Paulo, que talvez a poética do cotidiano seja uma das coisas mais bonitas que existam, né, desse pessoal que vive e que talvez a realidade seja muito mais ficcional do que aquilo que o autor escreve. Né. Tem um peso para o Mirizola, ou tem uma intenção do Mirizola de criar essa deformação do caráter, da moral, de um mundo muito chato, de um mundo muito certinho, muito bonitinho? Não, o que aconteceu foi o seguinte, assim, não foi essa a intenção do livro. Tanto que o azul, a estrutura do Azul do Filho Morto, é uma das coisas um dos livros mais simples em termos de estrutura que eu escrevi até hoje, né? Porque é cronologia e memória, entendeu? Só isso, né? Então, a memória, ela funcionava de uma maneira a favor do escritor, né? Não a favor de quem viveu aquilo. Então foi uma memória, além de lembrada, construída, né? Então, como eu sou um cara que a minha natureza é de desconstruir, se fosse qualquer outro autor, seria uma formação. Então eu resolvi deformar aquilo lá. É a mesma coisa que você vê um quadro do Francis Bacon, entendeu? Sim. Não teria sentido ele se expressar de outra maneira que não fosse daquele jeito, entendeu? Mas é muito simples a estrutura do Azul, né? Então acho que se fosse outra pessoa que tivesse escrito as mesmas memórias que eu vivi, seria um romance de formação. Sim. Né? Isso aí vem do meu caráter, da minha personalidade, né? Outro dia eu tive uma conversa engraçada. Eu estava lá no cemitério do Mário, lá em São Paulo. Para quem não conhece, é um teatro que fica lá na Frei Caneca, o cemitério de automóveis, né? E eu estava conversando com o diretor de teatro. E ele, no meio da nossa conversa, ele disse: poxa, Mirizola, você também é de 66? Eu falei: sou de 66. Nós somos cavalos de fogo, né? Eu falei: pois é, cavalo de fogo. E o que quer dizer isso daí? Aí é o Braz, Luiz Fernando Braz, o diretor de teatro, que ele tá com uma peça, tá fazendo Beijo no Asfalto, Nelson Rodrigues lá. E batendo papo, assim, ele me disse: não, essa nossa geração, você sabia que os chineses, na época, em 66, foram à caça de todas as crianças que nasceram nesse ano, porque é uma geração que veio para demolir a era de Aquário? Pô, eu falei: caralho, é sério? Não, é verdade, isso aí é só a natureza, cara, a natureza dos cavalos de fogo. Eu falei: porra, não é que faz sentido mesmo, cara? Assim, é um negócio, acho que é uma nhaca, que até a conjunção astral, as coisas assim apontam, né? No sentido de que realmente não sou só eu, né? Que os chineses perseguiram aquelas crianças nascidas naquele ano, né? Que o objetivo era sabotar a era de Aquário. Eu falei: pô, que bacana, né? Combina comigo. Então é um pouco da natureza que eu estou falando aí do romance de desconstrução, né? Tá, a minha natureza. Acho que é o meu melhor livro esse daí. Eu sou suspeito, eu acho que é o melhor. Na minha opinião. Tem o Joana Contragosto. O Joana, mas também. Eu gosto do Osana também. Tem uns contos bons. Mas outra coisa que me chama muita atenção e que eu gosto muito e me lembra uma historinha até meio bobinha da Clarice Lispector, que dizem que no ano que ela morreu,
Ela estava no hospital, estava com, se eu não me engano, câncer no útero, no ovário. E na noite que ela morreu, ela teve um sangramento muito forte. E saiu arrastando e gritando pelos corredores do hospital, urrando de dor, né? E as enfermeiras buscaram ela e levaram de volta para o quarto. E a hora que ela deitou na cama e foi sedada, ela falou, porra, vocês mataram o meu melhor personagem. Não é uma historinha qualquer, né? E eu fico pensando, né? E é uma pergunta que me deixa muito curioso. O narrador Marcelo Milizola, o MM, que está em todos os livros, né? É o seu melhor personagem? Eu acho que é o mais oportunista, né? Não sei se ele é o melhor, mas é o mais oportunista. E eu me valho disso para poder misturar ainda mais as coisas, né? Uhum. Aconteceu uma coisa curiosa no livro, não sei se você tem, que é o Homem da Kitnet de Marfim. Não tá. Eu adoro. O melhor conto do Homem da Kitnet de Marfim. Crônica. É a orelha do livro. Pois é isso aí. Eu ia falar exatamente da orelha, tem muito a ver com o que você perguntou agora. Na época, essa orelha era para ser feita por um jornalista muito famoso aí, tal e coisa. E eu acho que não vale a pena falar sobre ele agora, porque no final das contas ele arregou, entendeu? Ele não quis escrever a orelha. Só que ele ficou me embromando até mais ou menos uma semana antes de o livro ir para a gráfica. E uma semana antes eu fiquei sabendo que ele não ia escrever a orelha. Falei, porra, Milizola, mas não pode ter um monte de amigo meu aí nesse livro, você detona com todo mundo, como é que eu vou ficar se escrever uma orelha dessas e tal? E eu falei, porra, meu, que papelão, né? Você podia ter me avisado antes que você era um bunda mole, né, cara? Precisava ter esperado todo esse tempo, né? E aí eu me vi obrigado a escrever minha própria orelha. E o que eu fiz? Eu escrevi uma orelha na terceira pessoa, entendeu? Me elogiando, evidentemente, né? E assinei embaixo, entendeu? Quer dizer, é a metafísica da metafísica, né? O MM do MM. Então eu acho que eu me... eu acho que obrigado, eu acho que eu me superei nessa orelha, foi a melhor coisa mesmo. É uma das melhores coisas. Eu achei o máximo. E o fato de ele ter, desculpa usar o termo assim, mas ele ter mijado para trás, né, feito uma égua, foi o que me favoreceu, né? Se não fosse por causa disso, eu teria a orelha de um cara badaladinho e tal e coisa, bonitinho, mas não teria tido a oportunidade, né, de ter feito isso do que eu fiz, né? Foi ótimo. Eu agradeço muito esse ele que perdeu, esse né? cara. Ele que perdeu. Eu faço questão de não citá-lo, de não falar o nome, de esquecê-lo. Né? Agora, eu acho interessante a trajetória do Milizola. O Fátima é de 98, não é isso? E eu acho lindíssima também. Tem um erro ridículo aqui. Ah, deixa pra lá, né? E eu vi você comentando em uma entrevista que o escritor, no seu caso, ele é movido por ódio e por vingança, né? E que você sentia, de certa forma, uma certa inveja e orgulho dos autores que conseguem escrever 1 ou 2 livros e parar de escrever, né? Da Terra. E eu acho interessante que foram 2 livros, né, até chegar num romance. E o Azul do Filho Morto é, de fato, uma obra que tem um peso muito grande na literatura brasileira. É o primeiro romance. Ali o ódio e a vingança não se esgotaram. Quando é que vão se esgotar? E contra quem é o ódio? Contra quem é a vingança? Acho que é o seguinte, assim, ódio e vingança é instrumento, né? Sim. Então quando você está escrevendo, cara, memória é instrumento, ódio é instrumento, vingança é instrumento, amor é instrumento, lirismo é instrumento, tudo é instrumento, né? Você, na verdade, você tá construindo um negócio, né? Então, eu não me considero um
ser abjeto, ou tal, assim. Por isso que eu falei do Cellini agora há pouco, entendeu? Vai saber se aquilo lá não era uma construção, né? Não sei, porque também, pelo que consta, o Cellini atendia, né, muita gente nas periferias de Paris e tal e coisa. Mas, de repente, o instrumento que ele melhor lidava, porra, aquele instrumento terrível dele lá de dominação em relação ao outro, de esmagamento de quem fosse menor, etc. e tal. Então, evidentemente que tem um pouco de ódio, né, nessa história, né? Mas é muito perigoso, né, a fronteira assim, do que acontece, do que vira literatura, não é? É um negócio muito delicado, então nem eu sei dizer, né? Aliás, eu posso dizer que eu trabalho em cima desses instrumentos. E eu posso dizer mais uma coisa, que o escritor não pode desprezar nenhum tipo de sentimento. Sim. Entendeu? Você não pode se omitir de nada. Você não pode deixar de falar sobre nenhum assunto. Não é? Nada é proibido. A liberdade tem que ser condição sem a qual, sine qua, você não pode juntar uma palavra com a outra. E é por causa disso, dessa liberdade, que eu larguei tudo que eu fazia para poder escrever. Em qualquer outra atividade eu não teria essa liberdade que eu tenho como escritor. Entendeu? Então, se você não for um escritor e se permitir descer ladeira abaixo, cara, se for para pôr freio, se for para se conter, né? Se for para chegar um momento da tua literatura que você vai falar, eu não vou escrever isso daqui, então você não é escritor. Né? E é muito difícil lidar com a liberdade, né? Eu estou falando de liberdade, da liberdade plena, né? É essa liberdade que permite você extrapolar, você ir além, né? Ir além, inclusive, da tua própria personalidade, né? Do teu próprio ódio, digamos assim, sim. Né? Acho que é por aí. E diz que tem uma história que o texto dele voltou várias vezes. E lá pela quarta, quinta tentativa, ele falou assim, toma, pior que isso eu não consigo escrever. O Antônio Maria foi o grande conquistador dos anos 40 e 50 do Rio de Janeiro. Ele teve a Danusa Leão, que era uma gata, Danusa Leão foi uma das conquistas dele. Era muito amigo do Vinícius. O Antônio Maria que escreveu oh meu Deus! Samba do Rio. Nossa, ele era músico, jornalista, cronista. Tem uma entrevista do Antônio Maria com o Vinícius de Moraes, agora eu estou lembrando, que onde aparece aquela declaração do Vinícius que São Paulo era o túmulo do samba, né? Foi numa entrevista do Antônio Maria com o Vinícius. Essa entrevista... Chegou. Ela tá numa revista... Comanda, cara. Aqui, ó. A comanda não perdoa nem na hora do... Tô tentando lembrar o nome da revista. Revista Senhor. Revista Senhor. Essa revista Senhor teve uma antologia... que foi organizada pelo Rui Castro. Ele reuniu o melhor da revista Senhor, né? As melhores entrevistas, as melhores reportagens, os melhores contos. E nessa época escrevia a senhora Clarice Lispector, o Antônio Maria, Vinícius. Foi a primeira vez que publicaram Campos de Carvalho. Olha só. Eu comprei, é uma maravilha essa revista. Né? Era conto ou crônica do Campos de Carvalho? Os primeiros contos dele. Né? O famoso conto do... Antes do Alô Vem da Ásia e tudo mais. Vaca no Sutil, isso. Vaca no Nariz Sutil. É o romance do Campos de Carvalho. Alô Vem da Ásia, né? É, isso. Púcaro Búlgaro também. E ele publicou os primeiros trabalhos dele nessa revista. É onde tem a entrevista do Antônio Maria com o Vinícius, que ele fala do túmulo do samba. Por acaso. O Mirizola é um cara que escreve contra o fluxo, né? O lugar comum da literatura brasileira não é um lugar confortável para Marcelo Mirizola. E eu acho que nada mais poético, nada mais lírico do que nadar
contra uma maré muito chata, muito... A maré da comanda. É, A comanda, olha a comanda. Olha a comanda. muito politicamente correta, muito bonitinho. Muito, comanda. muito de um bom mocismo que é muito chato, não é? Agora fala em nome, pô, já que você tá cita. Quem são os autores chatos brasileiros aqui? É. Quem são os picaretas? Agora que eu tô bebendo pinga aqui, eu vou começar a desandar aqui, cara. Botar pra Pra mim a que história, você tá falando? pra mim a história de Barbie ensopada de sangue não cola muito, Ah, tá. né? É. E Você leu esse livro aí? eu li. É, que tal? Eu não li, cara. Eu não li, sabe por quê? Na época que o Galera publicou esse romance, ele era cronista do Globo. Aham. Cara, eu falei, um cara que não consegue escrever uma crônica de jornal, porra, não... Sei lá, o que eu vou ler um romance? O cara, pra escrever uma crônica já se estendia, cara, Nossa, já era chata pra caralho. Eu falei, eu vou perder meu tempo lendo 500 páginas desse moleque, cara. Sabe o que eu acho que é o problema? Não sei, porra, esse cara não me ganhou na crônica, porque é uma coisa tão direta, porra, por que eu vou perder? Bom, eu não li, eu posso estar falando bobagem agora, pode ser um puta de um romance e tal e coisa, mas... Não é não. Hã? Não é não. E por que ele foi tão insensado assim? A gente sabe, né? Eu não sei, fala aí do povo aí. Mas o que eu acho, o que me deixa meio curioso É. e ao mesmo tempo me deixa um pouco instigado é que, primeiro, né? A gente sabe muito bem desses currais tá sendo literários. gravado? Tá, acho que sim. É? Tá. Ah, que bom. A gente tem currais literários, né? É. Mas o que me deixa mais desconfiado, o que me deixa um pouco mais chateado, é parecer que muitas vezes esses caras traduzem alguns, né? São tradutores, São né? tradutores. E parece que a literatura dos caras é meio que uma versão abrasileirada de coisas que traduzem. Então o que acontece? Às vezes eu leio um autor desse e eu falo assim, pô, mas isso aqui é John Cheever. Pô, mas isso aqui é Paul Auster. Sim. Pô, mas isso aqui é David Foster Wallace. O Galera traduziu o David Foster Wallace, Mas não deram o grande livro pra ele, que era o Graça Infinita, né? O Galindo que traduziu. Foi ele que traduziu. Não sei se não confiaram no menino. Mas o que me incomoda, eu não sei até que ponto escola para ensinar a escrever é algo que... Bom, o negócio é o seguinte, seria muita imprudência minha e muita irresponsabilidade pegar e dizer, não, o livro do cara é uma merda, ele é uma fraude, etc e tal. Sabe por quê? Porque eu não li. Eu não li porque eles me ignoram, entendeu? Sim, Então, o que eu posso fazer é ignorá-los. Da mesma forma, porra. sim. Então, agora, você está dizendo que o cara é chato, sem enrolar. O que eu tô te falando, que na época que saiu o livro, o Babas Ensopadas de Sangue, ele era cronista do Globo, cara. Se o cara não consegue me entreter Com com uma a crônica, cara, eu falei, porra, aí... E como eles me ignoram, eu ignoro e ficamos elas por elas, né? O que é uma pena, né, porra? Não sei. Mas, assim, tanta coisa pra ler, né? Tanta coisa boa. Tem coisa boa pra ler, né? Hã? Tem tanta coisa boa pra ler. Tem muita coisa boa pra ler, cara. Muita coisa boa. Falam muito do Marcelo Merizola como um escritor que trabalha com fluxo de consciência. Não é bobagem. Exatamente, porque eu vejo um cara muito com a rédea muito firme, muito... Bobagem, isso é bobagem, cara. que segura muito e sabe muito bem o que está Você quer fazendo. saber de uma coisa? Nem o Kerouac trabalhava com fluxo Eu também de acho que não. Eu não acredito, isso aí é lenda, cara. Eu também acho que não. Você acha que ele escreveu um romance daquele On The Road lá com fluxo de consciência, sem parar e revisar, e escrever e reescrever e não sei o quê? Então, Olha, eu escrevi um livro, agora, no começo do ano, que é A Vida Não Tem Cura, é o título. Vai sair o ano que vem. Eu escrevi em 20 dias, cara. Você vai falar, porra, mas 20 dias foi uma loucura. Não, cara, foram 20 dias de trabalho. Você tá entendendo? 20 dias de acordar de manhã cedo e trabalhar em cima daquele negócio. Eu não tive um segundo de fluxo de consciência, cara. E outra coisa, se essa praga me acometer qualquer hora, cara, eu boto pra correr, cara. Fluxo de consciência é espiritismo, cara, entendeu? Eu também É isso, porra. Quem tem fluxo de consciência é escritor espírita, porra. Então, se você é dono da sua obra, cara, como é que você vai permitir que alguma coisa alheia à sua vontade se manifeste, não é? Sim, com certeza. Não é? Às vezes acontece, sabe?
Quando acontece, eu faço questão de rejeitar. Sabe, quando vem aquela história da inspiração, da ideia e não sei o quê, a coisa gratuita que cai do céu, eu rejeito, cara. Eu falei, não, meu amigo. Você acha que eu vou levantar no meio da noite para escrever alguma coisa? Deixa eu dormir sossegado, cara. E outra coisa, ideia. Quem tem ideia é publicitário, entendeu? E uma ideia dura 30 segundos, que é o tempo de um comercial. Tempo de um comercial, porra. Ideia é uma bobagem, né? Ideia é uma bobagem. Fluxo de consciência é outra bobagem. E vai por aí. Personagem que ganhou vida própria. Isso é terrível. Se vocês ouvirem qualquer hora um autor que diz que o personagem ganhou vida própria, fujam desse cara. Fujam. O cara não consegue controlar a própria produção. O personagem ele controla, porra. Aí é que tá. Eu não acredito nisso aí. Mirizo. Oi. Quem são as mulheres da literatura do Mirizola? As mulheres são como aquelas coisas que eu falei antes, são só instrumentos também, entendeu? Eu achei a Paulinha Denise do Osana fantástica. É? Eu achei fantástica. A Paulinha Denise? A Paulinha Denise é de verdade, cara. A Paulinha Denise eu conheci, não. E a Paulinha Denise era uma figura muito peculiar, assim. Ela... Quando a gente começou o namoro, ela falou, vamos jantar, vamos sair, a gente precisa conversar, a gente tá começando a namorar agora. Eu falei, vamos, Paulinha, tudo bem, né? Em determinado momento ela chegou e falou, Marcelo, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, Paulinha. Não, é que eu recebo 5 entidades, cara. Puta que pariu. Legal, Paulinha, porra. Bacana, mas eu gosto de você, sabe? Não, mas é que de vez em quando eu posso estar falando alguma coisa e não é exatamente aquilo que eu penso, né? Aí eu pensei comigo mesmo aquela hora, né? A Paulinha era linda, gostosa, etc. Tudo bem que venham as entidades, que venha a Paulinha. Mas monotonia eu não vou ter na cama, entendeu, cara? Vai ser ótimo. Cara. 5 mulheres, uma só, pô. A pessoa baixa 2 uma vez, 3, essa suruba. E não pode ser acusado de traição. Eu, a Paulinha Denise, né? Aí, numa determinada noite lá, depois de uma conjunção carnal belíssima, no meio da madrugada, a Paulinha acorda, se põe de cócoras na cama e olha pra mim assim com um olhar majestoso, sabe? Alguma coisa realmente que não condizia com a figura da Paulinha, né? E me fuzila no meio da madrugada. Você nunca vai amar ninguém na sua vida, cara. Puta que pariu. Oi? Eu falei, Paulinha, que diabo, Paulinha? Deixa eu dormir, né, cara? Ou vira pro lado aí que eu vou te comer outra vez. Boa noite. Uma pergunta básica. Ao fazer um livro, você perdeu amigos, pessoas, entes, queridos? Não. Nunca. Eu perdi depois. Eu perdi depois por conta da puxação de saco exacerbada, entendeu? Mas por conta de um livro, essas coisas. Agora, por conta de entrevista, sabe? Aí sim. Aí tem muita gente que resolveu cortar relações e tal. Fingir que eu não existo, sabe? Aí sim. Agora, por causa de livro, no começo, cara, era muita puxação de saco, entendeu? No começo era uma falsidade, era o nego que te detestava, mas era obrigado a reconhecer o talento, entendeu? Ele dava uma tapinha nas costas. Eu convivi muito com isso. Mas aí eu fui eliminando essas coisas assim, e hoje, só quem realmente se interessa, quem gosta, que vai nos meus lançamentos, que ouve o que eu quero falar e tal e coisa, né? Eu acho ótimo isso daí, né? Não precisa conviver com ninguém falso, tá, né? Não é bom? Oi, você falando que não acorda de noite e vai escrever alguma coisa? Não, nunca. Sua escrita é mais racionalizada, então?
Eu acho que eu sou um cara muito metido a besta, entendeu, cara? Não é racionalizado assim, aqui. É questão de pudor, sabe? Porque é comum, sabe? Você que escreve, de um inconsciente se manifestar, é muito comum. Mas eu acho que essas manifestações, isso pode ser coisa minha, de repente pode não servir para você, servir para o outro. Eu não gosto de me sentir a serviço do inconsciente, entendeu? Ou que nome que você queira dar, né? Eu gosto de ter as coisas sob controle, mas é a minha característica, a minha personalidade, entendeu? De repente, pô, você pode escrever coisas maravilhosas, né? Assopradas pelas musas e tal, e coisa minha, né? Então, se você é inspirado por alguma coisa sobrenatural, etc., eu respeito, mas comigo não funciona, só isso que eu quis dizer, né? Quis dizer isso. Obrigado. Você tem essas coisas também? Oi? Se eu for filtrando pelo raciocínio, complica. Complica pelo raciocínio? Se eu for filtrar, Sei. fica pior. Então, cada um tem um jeito de criar, né? Isso é coisa minha, né? Então, você tem que criar do teu jeito aí, arrumar teu caminho e ir embora, né? Mirizola, É. uma pergunta um pouquinho perniciosa. Fala, Valber! Fala, Valber. O que embala hoje no Brasil os amores expressos? Mas Amores Expressos é uma história já antiga, né, cara? Já faz um par de anos já, né? Mas eu acho que não mudou muita coisa, né? Sabe o que acontece? Eu dei uma entrevista agora, saiu hoje, no jornal de hoje. E ela me perguntou sobre essa história aí que eu sou. Ela fez uma pergunta, eu sou implacável com os outros escritores e não sei o que, coisa e tal. E que eu respondi pra ela foi o seguinte, é mais ou menos isso que eu vou responder pra você. Que... acho que instintivamente eu digo, pega ladrão, entendeu? Sim, sim. Agora, eu não vou ficar cuidando agora sabe, das falhas de caráter dos outros. Chega as minhas, cara, não. É só um negócio instintivo que eu digo, pega ladrão, pega o plagiador, cara, entendeu? Sim, sim. Pega o Marcelino, cara. É instintivo, cara. Pega o despachante, pega o lobista, cara, entendeu? Sim. Mas, cara, porra, quem sou eu, né, pra ficar controlando o que os outros vão fazer? Eu não quero essa coisa pra mim, entendeu? Eu não quero ficar policiando ninguém. Sim. Não. Agora, eu devia ficar quieto, devia calar minha boca. Mas não aguento. Eu acho que não, acho que não. Eu devia ficar quieto, cara, entendeu? Eu acho que não, porque senão o sofá da Hebe muito chato continuaria sendo o sofá da Hebe. Mas vai continuar sendo, e eu não vou fazer diferença nenhuma, você tá entendendo? Eu acho que faz. Não vou fazer não, não vou. Então, eu devia ficar quieto, mas é negócio instintivo. É uma coisa, cara, eu vou dar uma porrada agora, você vai reagir, não vai? Sim, claro. Então, é um negócio... Ou não sei também. É peristáltico, né, cara? Um movimento peristáltico. Funciona sem Irracional. você querer, cara. Mas, se eu ficasse quieto, eu ia ganhar mais, né? Não consigo, né? Quem sabe qualquer dia. Eu vou retornar ao tema. O menino perguntou, você deu uma resposta a ele. Você é bom pra calar a plateia, cara. Gostei de você, cara. Muitíssimo obrigado. Prazer, Guimarães Lobo, escritor. Bom, Grêmio. Você é? Marcelo. Tá certo. Criação literária. Voltar a o tema que o menino perguntou. Eu achei bárbaro isso de assim, eu não sou escravo do meu inconsciente. Eu achei lindo isso. Eu vou carregar isso pra mim. Lindo e presunçoso também, né? Tudo bem. Mas é meu jeito. Não, eu achei, no mínimo interessante então. Mas existem coisas, por exemplo, a ideia vem, ou a solução para aquele imbróglio literário, ela vem. Se eu não for ao papel, fudeu. Fudeu por quê? Você consegue chegar no mesmo lugar de outra maneira, cara. Certeza. Eu sempre consigo. Chegou. Olha Sem culpa. Olha aí, ó. Olha quantos livros tem.
O quantitativo é interessante. Mas tem muito mais que isso daqui, cara. Porque assim, Não, 17. eu vou tentar exercer esse tipo de coisa, mas assim, até hoje não consegui. Eu tenho, se há no mínimo assim, não é a inspiração, mas há uma barreira. Essa barreira não se resolve e de repente ela aparece. Se eu deixá-la para depois, ela não volta. Entendi o que você tá falando. Mas Mas obrigado. é o que eu disse pro garoto lá. Como é que é o nome dele? Eu nem vi. Ó. Como é que se chama? Hã? Ian. Então, o que eu falei pro Ian, assim... Pô, se você resolve as coisas dessa maneira, né? Como o Lobo. Se a barreira aparece naquela hora, ele tem que resolver daquele jeito, depois não vai mais resolver. Se vocês conseguem solucionar os seus problemas assim, ótimo, cara. Agora, talvez pela minha presunção, entendeu? Talvez por achar que eu sou alguma merda, aí eu resolvo de outra forma. Mas eu sempre resolvo, eu sempre consigo. Agora, essa outra forma, quem pode me assegurar que essa outra forma também não é uma outra forma sobrenatural, entendeu? Aí é que tá, não sei, pô. Mas eu fico muito puto, cara, assim, de chegar uma coisa e cair do céu e... personalidade, entendeu? Então cada um resolve as coisas da sua maneira. Então, por isso que eu escrevo as coisas que eu escrevo, você escreve o que você escreve e o Ian escreve as coisas que ele escreve. Né? Cada um imprime a sua assinatura de uma maneira diferente, né? Eu acho ótimo isso daí, né? Tomara que continue desse jeito, né? O mais? Mais quem? Virgílio? Virgílio. Ah! Hoje? Caralho, cara. Precisa parar pra pensar nisso daí. O que você acha? Ah? Pois é. Eu tava pensando em alguma coisa parecida. Tá pra colorir hoje, né? Porra, antes tivesse mais Virgílio, né? Mais Mayakovsky. Hoje é muito bonitinho, né? Hã? É bonitinho hoje em dia. Tem muita coisa pra colorir hoje em dia, né? Muita coisa pra colorir. Mirizola escrevendo livro infanto-juvenil. Não, eu não trouxe o Teco. Não trouxe o Teco. Qual que é essa pegada do Mirizola no Teco ali? Pegada do Mirizola no Teco ficou meio Teco estranho. é o seguinte, cara. Eu tinha a história do Teco, cara, e eu não conseguia... Tava com muitas falhas, entendeu? Ele não parava de pé. E aí eu procurei o Fúrio Lonza, que é outro encrenqueiro, cara. Nossa senhora. Você acha que eu sou um cara encrenqueiro? Não, eu te acho um amor. Eu sou um amor, cara. Perto do Fúrio eu sou um amor. E o Fúrio, ele fez a liga, entendeu? Ele fez a coisa parar de pé. Uhum. E nós escrevemos. Eu tinha o Teco já há uns 2 anos já, assim, parado, entendeu? E ele conseguiu fazer as ligas, fazer as costuras. Nós trocamos uns 5, 6 e-mails, né? Foi o suficiente. Assim, coisa de uma semana para outra, nós resolvemos o Teco, né? E... O que você perguntou? O Mirizola escrevendo livro infanto-juvenil. Não é infanto-juvenil, cara, mas é uma história tenebrosa aquilo lá. Eu acho também. É uma barra pesadíssima, cara. Eu sabe, acho. Cara? E, assim, acho que foi uma das coisas mais pesadas que eu escrevi. Não tem nada de infanto-juvenil lá. E para melhorar a coisa ainda, tem as ilustrações do André Berger. Sim, né? são lindas. E... Tem esse aqui que eu amo também. Esse aí é outra coisa. E o Teco hoje, cara, por incrível que pareça, está sendo estudado nas universidades, cara. É mesmo? Cara, tá virando tese, não sei mais o quê. É um negócio muito sério aquilo lá, né? Tem até um cara na Espanha, cara. Outro dia ele entrou... Eu achei um negócio dele. E ele tá estudando Teco. É um negócio
Virou tese isso aí, cara. É muito sério, muito grave, cara. A gente deu uma invertida no ponto de vista infantil. É uma barra pesadíssima. Sim. Lá. Eu fico imaginando aquilo no teatro, né? Já pensou? Nossa, eu fiquei pensando, quando é que a gente vai ver alguma coisa, além do que já foi adaptado para o teatro, do Mirizola para o teatro, com Bortolotto, talvez? Vai sair agora o Paisagem em Campos do Jordão. O Linguinha vai fazer vai dirigir. Vai dirigir, que ótimo, O Rodrigo Carneiro. que ótimo, que ótimo. Ele tá. Acho que em novembro agora vai sair alguma coisa. Agora esse livro aqui, ó. Aqui também é. do caralho, bom, cara. é do caralho. Você falou do Do Azul? Mas isso aqui. Alguém já leu? Joana contra Gosto. Já? O Léo ali, o Valber lá. Nossa, nunca mais. Isso aqui foi uma coisa, assim, uma experiência que. Eu tava na febre do descornado e do escritor. E eu não podia, em momento nenhum, entregar os pontos, entendeu? Pro cara, pra dor de corno, porque senão vai ficar um negócio terrivelmente melado. Eu tinha que ser escritor para escrever esse livro. E eu escrevi na febre, cara. Cara, foi difícil, assim, foi um negócio. Eu emagreci 15 quilos pra escrever esse livro. Falando sério, eu emagreci, assim, foi um processo devastador, assim, cara. Eu cheguei a pesar 60 quilos. Nossa. E eu sabia que, assim, eu tinha que escrever porque eu era escritor, mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo junto com o livro, sabe? Muito bom, eu gosto muito desse livro. Né? Eu gosto. Eu sou suspeito que pra mim o Bangalô, Azul do Filho Morto e o Herói Devolvido são essenciais. Joana, eu gosto, mas eu tenho uma memória sentimental. Tá. Mas é algo que me O marca. último capítulo desse livro é um negócio... É bom, muito bom. Nunca mais, cara. Assim, é um livro de um cara que tava devastado por um pé na bunda. Assim, Ainda bem que não tinha virou... necessidade de escrever. Esse aqui é um livro, você estava falando dos autores, né? O que um autor, quando você lê, inspira, não sei o quê. Esse livro nunca mais vai ser escrito. Porque ele dependia de uma condição psicológica, entendeu? Se encerrou em si mesmo. Assim, nunca mais. É um negócio que... Assim, eu tenho possibilidade de escrever alguns contos, por exemplo, do... não tá aí, do Memórias da Sauna Finlandesa. Posso construir aquilo, mas esse livro aqui, cara... Acabou. Assim, é um livro de um momento, assim, que eu consegui registrar, cara. Eu fico muito feliz de ter conseguido sobreviver isso aqui e registrar. É foda esse livro aí. Tá tudo ótimo, eu tô adorando isso aqui, pô. Tá bonito. Se não fosse o fiasco, não ia ser comigo, cara, porra. Aí não ia ter graça, cara, porra. Tá tudo bom, tá tudo ótimo, muito obrigado pra todo mundo. Boa noite, tá tudo bem. Vamos beber mais. Vamos beber, né?